Oi, eu sou a Gabriela do blog Mundo à Frente e hoje vamos falar sobre o sistema educativo de Portugal, com foco nas creches e na educação pré-escolar. Posteriormente eu vou falar sobre as outras etapas da educação, mas hoje aqui eu vou focar nesses dois, porque senão o episódio vai ficar muito longo e eu não vou conseguir passar tantas informações assim. Meu nome é Débora, eu sou mãe da Helena, essa bebezinha de quase 6 meses. Tá ficando na creche que é o Centro Infantil de Aveiro, que ele é vinculado à Santa Casa de Misericórdia. Eu sou Evelyn Gina Genaro, sou mãe do Otávio Genaro. Ele, no próximo mês, completa 3 anos e ele estuda na Santa Casa, ou Casa da Cruz, como costume chamar a escolinha. Meu nome é Jéssica, sou a mãe da Ana Lavínia, agora ela tem 2 anos e 2 meses. Atualmente ela estuda na Quinta dos Pequenotes, que é uma creche particular lá em Esgueira. Mas quando eu comecei a pesquisar por creches, que foi lá no Brasil ainda, ela tinha por volta de 1 ano e 5 meses. Então essa saga nossa por creche já tem um bom tempo. As creches, infantários ou berçários, como são chamados aqui em Portugal, são para crianças de 0 a 3 anos. A idade mínima para um bebê começar a frequentar as creches é 3 meses a 3 meses e meio, a depender do estabelecimento. Eles ficam até 11 meses nesses berçários, nessas creches só para bebê, e a partir dos 12 meses eles vão frequentar as salas onde tem crianças de até 3 anos. É importante frisar que aqui em Portugal não é fácil, não é simples conseguir uma vaga nas creches, porque existe uma defasagem, existem poucas instituições, poucas vagas para a quantidade de crianças que precisam utilizar. Aqui o que acontece muito é que as mulheres, assim que se descobrem grávidas, elas já fazem inscrição na creche para conseguir uma vaga, porque pode demorar meses, e pode acontecer da mulher pagar a creche sem a criança ter nascido só para poder guardar aquela vaga. Esse processo da colocação do Otávio aqui na escolinha começou muito antes da gente chegar aqui mesmo em Aveiro. Como a gente já vinha planejando vir e vendo possíveis datas e tudo, meu companheiro já tinha feito uma pré-inscrição uns 3, 4 meses antes da gente chegar aqui. Então já tinha uma pré-inscrição e estava naquele momento de esperar sair uma vaga. Aqui em Portugal existem 3 tipos de creches: as IPSS, as públicas e as privadas. As públicas são raridade de se encontrar, confesso que cheguei a procurar, mas assim, não é fácil de se encontrar. As IPSS são as mais populares entre as pessoas, porque elas permitem que o Estado comparticipe o pagamento, então você não paga tudo do valor daquela creche. E as privadas, em que o valor é totalmente pago pelos pais e costumam ser bem caras. O valor médio nacional que se gasta com creche aqui em Portugal é 150 euros, mas pode chegar até 300 euros na região de Lisboa, e isso não inclui os gastos com coisas extras, como o transporte escolar, atividades de tempo livre, escolinhas de qualquer tipo de atividade que a criança queira fazer. Se você quer ter certeza do quanto que você vai pagar numa creche, você precisa entrar em contato direto com ela, para poder que ela te responda quanto que ela está cobrando naquele ano. Lembrando que nas IPSS, dependendo de qual escalonamento que você ficou, você pode pagar menos. E nos primeiros 2 meses a gente realmente não conseguiu nada, procuramos por todas as creches aqui próximas, nada, não deu certo. E aí a gente partiu para as creches particulares porque era o jeito. Eu não tinha mais com quem deixar a Lavínia, né? Não queria ficar incomodando as amigas, e aí procurei creches particulares, o que também não tem muito por aqui, pelo menos aqui perto da minha casa não tem. A alimentação dele não é nada, a gente não paga nada fora do que a gente já paga. O valor da mensalidade dele foi calculado em cima do salário do IRS do Júnior, né? Como a gente paga hoje 90 euros por mês, é feito esse cálculo em cima do salário, dos rendimentos. E aí cada escolinha tem o mínimo da mensalidade e o máximo que pode pagar. E aí dentro desses valores é feito esse cálculo. E como que é feito esse cálculo? O cálculo da renda é feito por uma coisa que eles chamam de comparticipação familiar, que leva em consideração o quê? As despesas fixas da família e a renda que você declara no imposto de renda. E aí a nossa complicação foi essa, porque a gente não exerce nenhuma atividade remunerada aqui. Tínhamos o imposto de renda do Brasil e comprovamos as nossas despesas aqui, que seria o quê? A universidade, porque eu estou no mestrado e o meu marido está no doutorado, e as outras despesas fixas,
que eles consideram para esse cálculo seria ainda transporte e gasto com medicamento, que são coisas que a gente não tem. E no final das contas, nós acabamos não conseguindo desconto ainda. Mas o grande impasse e a grande dificuldade foi como obter o NIS, que é o número da inscrição da Segurança Social. Demorou pra caramba pra gente conseguir, e eu só consegui obter o NIS quando a diretora da creche da Helena fez uma carta e explicou a situação de que ela só ia conseguir se inscrever na creche se ela tivesse o número. E aí deu certo. Deu certo pra mim e pra Helena, né? Pro meu marido não deu. E aí nós descobrimos que existe uma outra forma de conseguir o NIS para as pessoas que não conseguem dessa forma, que é fazendo os recibos verdes, né? Vai lá nas finanças, abre uma atividade e tenta pelos recibos verdes, né? São as duas formas de conseguir. Então, para as mamães que vêm, a dica é essa, tentar conseguir uma carta junto da creche que você pretende, assinada pela diretora, tal, explicando a situação, que aí eles analisam de uma forma diferente. A maioria das creches abre entre 7 e 8 horas da manhã e fecha entre 6 e 7 horas da tarde. E pode haver uma extensão de horário para pais que não conseguem deixar ou buscar os filhos entre esses horários. A diferença muito grande do Brasil para cá é que no Brasil eu tinha um horário rigidamente que eu precisava cumprir. Aqui eu tenho um horário muito mais amplo. Como agora eu não tenho trabalhado fora de casa, eu tenho deixado às 9 horas, no máximo 9h30, e busco ele às 4 horas. Mas eu coloquei ele para fazer 2 aulas de extensão. Ele faz hoje aula de inglês e aula de psicomotricidade, lá na própria escola mesmo. E aí 2 dias por semana ele sai às 5 horas, eu busco ele às 5 horas. Mas já houve dias que eu precisei ir ao porto, por exemplo, resolver alguma coisa e precisei deixá-lo até 6h30, 7 horas, e eu fiquei tranquila porque eu sabia que ele estava muito bem cuidado lá. Muitas creches combinam os horários com as mães que ainda estão amamentando para que elas vão lá em um certo horário e deem de mamar para os bebês. Ou então, se a criança fica só meio período, a mãe pode ordenhar o leite daquele dia e deixar o potinho com leite, a quantidade necessária. Ou então levar congelado, que eles vão armazenar lá, você só deixar, claro, o nome na etiqueta. E aí eles vão descongelar e dar para o bebê. O ano letivo aqui começa em setembro e nós chegamos em novembro. Eu fui procurar a creche, era em torno de dezembro. E aí já me informaram que não, que na verdade eu só ia conseguir para setembro desse ano, setembro de 2017. Eu, nossa, e agora? E nós só conseguimos porque a diretora dessa creche fez um esforço e falou, olha, eu vou abrir uma turma para bebês pequenos, porque na verdade ela é destinada para irmãozinhos e vai sobrar uma vaga. Então eu dei sorte porque foi bem rápido. Eu acho que em menos de uma semana eu consegui uma vaga para ela em alguma creche, né? E o que demorou mais mesmo foi conseguir juntar e levantar toda a documentação. Eu tive acesso a uma ficha de inscrição do Centro Infantil daqui de Aveiro. E pelo que as minhas amigas disseram, essas fichas são todas iguais, praticamente todas iguais, para as diferentes instituições que elas procuraram. Então, eu recomendo vocês dar uma olhada lá no blog, que eu deixei um PDF dessa ficha de inscrição aqui, do jeito que está aqui, para vocês olharem quanto que eles pedem, a quantidade de documentos e informações. Mas eu também vou listar aqui as coisas que eu notei que são comuns, tanto aqui em Aveiro quanto de outros locais de Portugal. E vou listar para vocês terem uma ideia. Número 1, fotocópia do cartão cidadão da criança. E caso não tenha cartão cidadão, pode ser o boletim de nascimento, que é a certidão de nascimento, número de utente, segurança social e cartão de contribuinte. Caso não tenha um cartão cidadão, precisa dessas outras documentações todas. Mas, claro, não é obrigatório ter o número da segurança social. Apesar de algumas instituições dizerem que sim, que precisa, não precisa, tá? Principalmente na particular. Eu não entreguei o NIS da Lavínia até hoje, apesar de que esse mês a gente já conseguiu. Mas nas IPSS, que é onde ela não conseguiu ainda, em todos os lugares que a gente foi, eles explicaram a importância. Então, eu acho que talvez seja um fator que facilite conseguir a vaga. É o que eu sinto, mas não é uma certeza. Fotocópia do cartão cidadão do encarregado, ou no caso dos brasileiros, que não têm nacionalidade portuguesa, pode ser o título de residência ou passaporte. Assim como também precisa do NIF e, se tiver o NIS, também apresentar. Número 3, fotocópia do boletim de vacinas. Pode ser o boletim de vacina brasileiro, caso não tenha daqui de Portugal. Número 4, declaração médica dizendo que a criança pode frequentar a creche.
Então, nesse caso, a criança já tem que ter ido num posto de saúde, ter feito a inscrição para conseguir o número de utente, para conseguir o médico de família, para conseguir que ele emita essa declaração de que a criança pode frequentar uma creche. Número 5, cópia dos encargos com habitação, que nesse caso pode ser o contrato de aluguel ou então os recibos de pagamento do aluguel. Número 6, fotocópia da declaração do IRS e respectivos anexos do ano passado. Caso você não tenha IRS aqui de Portugal, tenta do IRS do Brasil, e se não tiver, aí conversa com eles lá para tentar achar a melhor forma de suprir essa necessidade de mostrar quanto que você ganha ou quanto que você gasta. Número 7, fotocópia do recibo de vencimento dos familiares. Nesse caso, o contra-cheque nas pessoas que trabalham na família. Se não trabalha, não tem como ter um contra-cheque nem recibo de pagamento. Número 8, fotocópia da declaração comprovativa de obtenção de outros rendimentos, caso você receba pensão de alguma forma, algum rendimento social, ou se você recebe aposentadoria. Número 9, cópia comprovativa de despesas medicamentosas crônicas e uma declaração médica de que comprove a referida situação. Nesse caso, se alguém da família ou a própria criança tem gastos com medicamentos de doenças crônicas, também é bom e importante levar as despesas que você tem com isso e alguma declaração médica que ateste que ele realmente tem esses gastos. Mais uma vez, eu lembro que vocês podem ter acesso a essa ficha aqui do Centro Infantil de Aveiro, que tem todas as informações que eles pedem. Tá tudo no blog, tem um PDF dessa ficha aqui para vocês verem, tá certo? Então acessa lá para vocês verem com calma, com detalhes. E caso vocês tenham alguma dúvida, recomendo vocês entrarem em contato com a creche que vocês querem inscrever seus filhos, porque daí com certeza eles vão te dar as informações atualizadas. Então nós fomos no SIAC, primeiramente, que é a creche que fica ali dentro da universidade, e lá não havia vagas. E fomos também no Mães de Aradas, também não tinha vaga. E aí eu resolvi passar pela junta de freguesia, que eu pensei, de repente eles têm até uma lista com as creches e tudo mais. Não, também não tinham. Existe um local sim onde você pode acessar todas as creches. Eu vou deixar o link aqui embaixo, onde vocês podem colocar lá o concelho, o distrito, a freguesia de Portugal, onde você vai morar, e você vai ter acesso a todas as creches, a educação pré-escolar, e até a centros de atividade de tempo livre. E, bom, você tem acesso a todos os dispositivos, que eles chamam de dispositivos, né, sociais. E aí vocês vão ter acesso a todas as informações dos locais, como o número do telefone, o e-mail, o endereço, algumas fotos. E existe até algumas informações que eu duvido que estejam atualizadas, mas que estão lá, como, por exemplo, a quantidade de crianças que estão naquele momento matriculadas e a quantidade de vagas disponíveis. Desde o primeiro dia ela se adaptou muito bem. Quanto a isso eu não tenho o que falar, os professores a receberam muito bem, ela se desenvolveu muito nesses meses, de forma nenhuma eu senti algum tipo de discriminação pelo fato de sermos estrangeiros, nunca, em nenhum momento, mesmo quando eu cheguei lá de surpresa, nos dias de festinha, nas conversas das professoras, então isso não tenho o que falar. Eu gostei muito do atendimento e eu acho que ela se sente bem também, porque ela não é aquele tipo de criança que a gente leva e fica chorando, não, a gente chega lá, ela me dá tchau, vai brincar, vai com os amigos, então tudo certo. A Lavínia, quando a gente chegou aqui, ela não falava muito. Ela andou muito rápido, mas ela não falava muito. E nesses meses que a gente chegou aqui em Portugal, ela desenvolveu a falar muito bem. Hoje em dia ela fala quase tudo já e a gente percebe às vezes uma misturinha de sotaque, alguma coisa ou outra que ela fala com sotaque mais português já. Eu vejo uma preocupação maior ali com a criança ser criança. A própria estrutura da sala de aula é uma estrutura muito mais lúdica, tem muito mais recurso, tem ali réplicas de casa, da cama, do fogão, de coisas de casa mesmo. E um cuidado muito mais próximo eu vejo aqui. Tudo muito limpo, organizado, tudo muito colorido. Tipo, um ambiente bem, você vê que é saudável, assim, para as crianças. O banheiro dos adultos separado do banheiro das crianças. Tudo limpinho. As salas, né, sempre tem no mínimo 2 a 3 pessoas que tomam conta das crianças. Eu tô gostando bastante. A Helena que não, porque ela ainda tá se adaptando. Então ela entra lá, ela começa a chorar. Ela, vou me abandonar aqui.